isso a gente vai deixar para vocês algumas atividades para que sejam feitas ao longo da próxima semana. Hoje vamos funcionar da seguinte forma, né? A professora Manuela vai começar fazendo uma parte introdutória e depois ela vai assumir a palavra e falar um pouco mais sobre... Vocês não estão me ouvindo, pessoal? Não estão ouvindo nada? Tavela, não está me ouvindo? Aline, está ouvindo? Sim, Manuela, eu estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Tavela, fala para mim, eu não estou te ouvindo. Eu acho que, bom, no chat eles estão colocando que estão ouvindo nós dois, mano. Peraí, que acho que é o meu som. Como você está com... bom, você não está me ouvindo. Eu não estava ouvindo porque o meu microfone estava desligado. Tá aqui. Olha, se seu microfone estava desligado, dava para você ouvir. Não, né? O meu áudio estava desligado. Eu estava falando... Gente... Eu sou mãe, eu amamento à noite, eu tenho todas as desculpas do mundo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu estava comentando com eles, Manuela, que a gente vai começar o curso agora, né, na parte da manhã. Nós vamos ter essa etapa síncrona agora durante a manhã do dia de hoje e depois nós vamos deixar atividades para serem feitas ao longo da próxima semana, né, que são as atividades assíncronas. Ou seja, elas não têm um horário pré-determinado para serem realizadas, né? Elas podem ser realizadas ao longo da semana. Também o objetivo nosso é deixar disponível a gravação dessa atividade agora da manhã para que vocês possam fazer consultas em outros momentos que não esse, especialmente considerando essa situação que nós estamos de instabilidade de internet, que é uma coisa generalizada, né? Inclusive é possível até que alguns inscritos nem consigam estar presentes hoje de manhã devido a esse problema. E além disso, bom, como vai funcionar agora de manhã? A professora Manuela começa uma fase introdutória, né, mais teórica, e depois disso a gente assume com uma parte teórico-prática, por assim dizer, mostrando algumas das principais funcionalidades do Moodle que nós consideramos básicas, né? Então, só para já deixar bastante claro, nós inserimos, além da ementa essencial para um curso de Moodle básico, alguns componentes que seriam ou que serão melhor explorados, inclusive na próxima semana, né, com o curso de Moodle avançado, mas seria uma parte mais introdutória a respeito desses outros componentes, como é o caso, por exemplo, da videoconferência ou webconferência, né? A webconferência é um recurso avançado, se você for considerar partindo, né, do Moodle, mas a gente entende que devido a essa situação que a gente vive, a webconferência acaba se tornando um recurso provavelmente muito comumente utilizado, então ele acaba se tornando básico nesse sentido, né? Não do ponto de vista de complexidade, mas do ponto de vista de ser comumente utilizado, né, ou frequentemente utilizado. Provavelmente as webconferências elas vão ter destaque aí enquanto atividades síncronas, né? Talvez sejam as atividades síncronas mais comuns durante os próximos meses. Então, também vamos inserir algum conteúdo sobre isso nesse Moodle básico. Também na ementa, vamos colocar assim, regular de um curso de Moodle básico, a gente não fala muito sobre a inserção e criação de atividades com notas, né? É muito rápido a explanação nesse sentido, mas a gente entende também que, devido a essa situação, muito provavelmente nós vamos ter que utilizar quase que exclusivamente o Moodle para lançar notas. Então, não vai existir, por exemplo, a possibilidade que alguns professores utilizam, né, de disponibilizar notas, por exemplo, para que o aluno possa verificar presencialmente, fixadas em murais ou coisas desse tipo. Porta da sala do professor, enfim, isso não vai ser possível. Então, essas notas elas vão precisar ser
disponibilizadas digitalmente, né, e de maneira institucional isso é feito através do Moodle, né, não através de outros artifícios, a não ser talvez o e-mail, né, mas é muito mais fácil você disponibilizar isso através do Moodle do que enviar um e-mail para cada aluno com sua própria nota, estabelecida aí uma situação de ética, né? Enfim, então é uma situação também bem tranquila nesse aspecto. Então, acho que eu vou passar a palavra para a professora Emanuela, né? Já me apresentei, e, enfim, eu acho que ela pode dar seguimento, nós já estamos aí com quase 20 minutos após as 8 horas, né? Eu imagino que todos já estejam presentes, e um bom curso para vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigada inicialmente, né, pelo interesse de vocês, pela participação no nosso curso. Eu e o professor Tavella estamos empreendendo esse desafio, que é montar o núcleo dentro de todas os requisitos que a PROEX definiu no edital 02 de 2020, no intuito de contribuir nesse processo de retomada das atividades de ensino no formato não presencial, tão diferente, né, da nossa prática docente, tão desafiadora, que nos impõe novas habilidades, novas competências, que nos impõe desenvolver, né, um novo jeito de olhar para o nosso estudante através das tecnologias, né, de informação e comunicação. Nós estamos começando pelos cursos mais básicos, que são esses de Moodle básico, que o professor Tavella já explicou. Estamos fazendo esse curso também para monitores. Fizemos uma primeira turma e já estamos com a segunda turma em processo de inscrição. Essa segunda turma até foi um pedido da própria Pró-Reitoria de Graduação, lá da Coordenadoria de Avaliação e Apoio de Capacitação, né, que coordena toda a monitoria na UFSC, compreendendo que os monitores podem ser grandes aliados nossos nesse processo. Então, fico muito feliz da gente poder compartilhar o momento hoje. Eu vou colocar aqui a minha tela em modo de exibição, eu não vou mais ver vocês no chat, então eu vou pedir para os nossos monitores irem acompanhando ali o chat, tá? Bom, pessoal, esse curso, então, nós somos os 3 professores que estamos, né, somos os conteudistas, apresentadores e tutores à distância no Moodle, que vamos acompanhar vocês. E a gente começa essa fala numa contextualização, né, do que está acontecendo no mundo com relação à pandemia do coronavírus, né? Estamos todos num processo de distanciamento social, alguns em isolamento social, e estamos todos com novos cuidados e novas rotinas de convívio, de contato, por conta da Covid-19, né? Uma questão que eu particularmente nunca imaginei que fosse vivenciar, né? Mas estamos aí aprendendo a conviver, né? As pessoas falam no novo normal, tem pessoas que questionam, eu não quero esse novo normal, eu quero voltar para o meu velho normal, mas a questão é essa, a gente está tendo que viver num mundo diferente, e a gente acredito que a gente ainda vai precisar viver um bom tempo nesse mundo diferente, né? Com relação aos números, né, eu sou sanitarista, né, então gosto sempre de acompanhar os números. Peguei os dados de ontem da Covid-19, no mundo 10.700.000 casos, com 516 mil óbitos. No Brasil, quase 1,5 milhão de casos, com mais de 60 mil óbitos. Santa Catarina, 28.575 casos, 362 óbitos. Curitibanos, que é onde nós estamos, né? Acho que temos colegas de outros centros e de outros campi que nos acompanham nesse curso. Nós somos do campus de Curitibanos, estamos na nossa cidade com
Dados de ontem, 58 casos confirmados e 2 óbitos. Bom, todo esse processo fez com que, tanto na UFSC, no Estado, no Brasil e no mundo, né, as atividades de ensino fossem suspensas, interrompidas. Na UFSC, nós já estamos desde o dia 16 de março com as aulas suspensas. O governo do Estado acompanhou essa decisão no dia 17 de março. Tudo foi suspenso por 30 dias e depois isso foi se prorrogando. E já no dia 17 de março, o MEC autorizou em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem os meios de tecnologia de informação e comunicação, inicialmente também por 30 dias. Isso foi prorrogado agora até final de dezembro, né? Na UFSC, então, nós temos, né, essa portaria vigente, que prorroga por tempo indeterminado a suspensão das atividades de ensino em todos os níveis e modalidades. Temos acompanhado agora a discussão que está no CUM, né, com uma comissão que vai avaliar o parecer sobre o retorno das atividades de ensino num formato não presenciais. Eles até agora enviaram um e-mail para que todos pudéssemos contribuir e sugerir questões sobre esse possível retorno. Creio que agora até o dia 17, né, de julho, a gente vai ter alguma resposta sobre isso. Enquanto isso, as comissões e subcomissões orientam que a gente já comece a discutir e se capacitar e tentar viabilizar novas possibilidades, caso tenhamos vontade, oportunidade, possibilidade de voltar às aulas num formato não presencial. Bom, ocorre que no MEC também, né, então, assim, a gente já falou, estendeu até o dia 31 de dezembro, na UFSC as aulas continuam suspensas. Essa semana tivemos notícias no noticiário dizendo que as aulas não retornam em formato presencial em 2020. O reitor fez, né, publicou um vídeo, e aí tem algumas diferenças de interpretação. A minha leitura foi bem essa, de que não teríamos aulas presenciais em 2020, que o reitor dispensou os alunos para voltarem para casa das suas familiares, se sentissem mais seguros, que ele não queria ver os estudantes pagando aluguel e gastando dinheiro sem a certeza de que as aulas voltam no ensino presencial esse ano. Conversando com o professor Tavella, ele já teve outra leitura, a interpretação dele foi de que não foram ditas as palavras, né, de que não retornaríamos ao presencial em 2020. De qualquer maneira, isso já gerou, né, uma tomada de decisão de muitos estudantes de fecharem aluguel e voltarem para a casa dos pais e que entenderem que não retornaremos ao ensino presencial ainda esse ano. E a segunda fala do reitor é que presencial é só se tivermos uma vacina ou um medicamento. Tudo isso está em processo, né? Já temos visto nos noticiários vários laboratórios e notícias de sucesso, né, nas fases iniciais das pesquisas com vacinas, mas de fato não temos a certeza de que teremos isso, todas as condições de saúde, sanitária e segurança para retornarmos ao ensino presencial. Dessa forma, o que, né, a gente consegue vislumbrar de maneira mais prática é a possibilidade de retorno às atividades de ensino pedagógicas em formato não presencial. Bom, mas o que significa esse formato não presencial? É a mesma coisa do que o ensino à distância, a educação à distância, né? Eu sempre falo que muitos de nós já tivemos experiências com educação à distância, seja sendo estudantes ou cursistas, né? Seja como professores conteudistas de cursos à distância, ou de professores ministrantes ou palestrantes em cursos à distância. Alguns de nós possivelmente não tenhamos nenhum tipo de experiência, né? A questão que nos coloca é a seguinte: EAD, ensino não presencial, ensino remoto, são a mesma coisa, né?
que conceitos são esses que se apresentam agora nesse momento em que a gente discute a questão de que não podemos dar aulas em formato presencial, nesse momento em que precisamos manter o distanciamento social, no momento, né, a única forma da gente tentar prevenir a Covid-19. Bom, a educação à distância, né, ela pode ser definida como um aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. Então, a gente vê esse conceito, a gente já observa elementos diferentes, né, do que a gente observa na nossa prática docente presencial, né? Técnicas especiais de criação de curso, ou seja, quando a gente fala em educação à distância, a gente fala de todo um design instrucional, de todo um design gráfico, que é elemento essencial para o planejamento desse conteúdo, ou seja, o mesmo conteúdo que a gente apresenta numa fala presencial, com apoio de um quadro, do giz, de um slide, né? Ele precisa ser todo esse conteúdo trabalhado de maneira a ser apresentado no curso à distância, em que se valorize as outras percepções, outros sentidos do aprender. Então, o mesmo conteúdo, um capítulo de um livro, ele pode ser apresentado no EAD como um arquivo em texto para ser lido, ele pode ser apresentado no formato de um vídeo, ele pode ser apresentado em formato de um arquivo de áudio, né, um podcast. A gente pode trabalhar todo esse texto com uma outra linguagem, com uma linguagem mais gráfica, mais visual. A gente pode inserir atores ou personagens discutindo esse texto, a gente pode inserir gravuras, a gente pode trabalhar esse texto, esse conteúdo de diferentes maneiras, que é o que deve se acontecer na educação à distância, onde a gente precisa desenvolver todos os sentidos possíveis no processo de aprendizagem, né? E isso acontece através de alguma TIC, né? Alguma tecnologia de informação e comunicação. TIC atualmente, né? Porque quando a gente fala em educação à distância, passadas décadas atrás, todo mundo já ouviu falar, né, nos cursos por correspondência, né? No Brasil era muito comum o Instituto Universal Brasileiro, que promovia cursos à distância através de material impresso enviado pelo correio, né? Depois, o tempo passou, não sei se vocês lembram do telecursos analisantes passavam pela televisão, né? Porque no sábado, domingo, cedinho apareciam os cursos pela televisão, né? No mundo, hoje, nós temos muitos exemplos de diversas tecnologias colocadas à disposição no processo da educação à distância, né? No Brasil, o decreto 9.057 de maio de 2017 coloca que a educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, as TICs, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolve atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos, né? Que é um dos elementos-chave da educação à distância. Professor e estudante não estão no mesmo lugar. Eles podem estar juntos ao mesmo tempo, que é como nós estamos agora, né? Nós estamos numa atividade síncrona, ao mesmo tempo, em lugares diversos, né? Tem colegas em Caçador, eu estou em Caçador, tem colegas em Curitibanos, temos inscritos de outros campi de Florianópolis, né? Diferentes espaços ao mesmo tempo. A EAD também pode acontecer de forma assíncrona, ou seja, o nosso curso lá no Moodle está disponível para que vocês
desenvolvam as suas leituras, os seus exercícios em diferentes tempos, cada um no seu tempo, né? Então, as atividades síncronas e assíncronas, diferentes tempos e espaços, diferentes espaços ao mesmo tempo. Bom, fato é que na educação à distância nós temos elementos, né, que são novos ou diferentes da nossa prática presencial. Na educação à distância, nós temos professores conteudistas, que são os professores que desenvolvem o conteúdo da aula, que não necessariamente são os que acompanham os estudantes lá no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, do AVA, né? Nesse espaço, nós temos os tutores EAD, né? Aqueles que vão acompanhar e auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem, né? Então, temos professores conteudistas, os tutores EAD, nós temos toda uma equipe de design gráfico que vai deixar esse curso o mais visual possível, né, com todas as ferramentas gráficas de imagem para traduzir o conteúdo do curso. Temos toda uma equipe de design instrucional, que é essa equipe que vai definir, olha, não, esse conteúdo é melhor ser apresentado num vídeo, esse num áudio, esse pode ser o arquivo de texto, como é que a gente faz essa linguagem ser mais apropriada, uma linguagem que seja simpática, que motive a leitura, né, que desperte a curiosidade do estudante para ele seguir lendo aquele material, né? Tem todo um planejamento, testes e correções, existem cursos que demoram meses para ficar prontos, são colocados para andar, depois da primeira turma se faz avaliação, se rediscute, se redesenha, coloca para andar de novo. Precisamos todos, né, de uma questão de software, de hardware, de equipamentos, precisamos todos ter microfone, fone, temos agora umas lâmpadas de LED para a gente ficar melhor na imagem, né? Tem todo o desenho e a definição do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, o AVA, que no nosso caso é o Moodle, né? Então, nós temos uma série de elementos que traduzem o que é a educação à distância, o EAD, né? Bom, no contexto agora da pandemia, e não é só na UFES, que é importante a gente lembrar que isso ocorre no mundo inteiro, né? Não houve, né, de maneira recente, uma interrupção nos processos escolares, seja desde a educação infantil até o ambiente universitário, uma suspensão das atividades de ensino de tamanha relevância no mundo, como que está acontecendo agora na pandemia do Covid-19. Antes, né, da pandemia do Covid-19, só houve uma interrupção dos processos de ensino, escolas, universidades, assim, na Segunda Guerra Mundial, que havia, então, sido o momento de maior interrupção, né, dos processos de ensino-aprendizagem no mundo. A gente pode falar que em alguns países esses processos de interrupção se dão cotidianamente, né? Nós temos países que enfrentam cotidianamente guerra civil, processo de refugiados, desastres climáticos, né? Furacões, tsunamis. Então, nesses países, de maneira isolada, acontece sim, né, problemas na parte da oferta das atividades de ensino no modelo presencial. E muitos deles já têm experiências e, a partir da experiência deles, que está no mundo, né, se pensando em possibilidades e alternativas, né. A questão é que essa interrupção abrupta das aulas presenciais, ela demanda das instituições de ensino tomadas de decisões rápidas, sem a realização das etapas fundamentais para que a educação à distância seja bem-sucedida, que são toda a questão do planejamento, a capacitação de todos os envolvidos, a preparação de toda a infraestrutura tecnológica, a automatização das atividades administrativas, a reformulação dos currículos e o fomento à inclusão e à equidade.
Ou seja, o que nós estamos fazendo agora, nesse momento de emergência, não é um processo de educação à distância, né? A educação à distância, ela é estudada há décadas. Para ela existem numerosos estudos, pesquisas, teorias, modelos, padrões, critérios de avaliação que não são objeto do nosso curso, né? Isso é apenas uma contextualização, mas é dentro de todos os critérios para a educação à distância que ocorre um aprendizado online eficaz, né? Isso resulta de um design, de um planejamento instrucionais cuidadosos, né? E isso não vai estar presente agora nesse nosso caso de emergência, né? Então, o que os autores colocam é que nós estamos vivendo um momento em que nós estamos desenvolvendo um ensino remoto emergencial, ou seja, nós não estamos fazendo EAD, né? No ensino remoto emergencial, existe uma mudança temporária da entrega de instrução para um modo de entrega alternativo devido às circunstâncias de crise. Ele envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotos para instrução, para educação, que de outra forma seriam ministrados presencialmente ou pessoalmente, ou como cursos combinados ou híbridos, né? E que vão retornar a esse formato assim que a crise ou emergência tiver diminuído. Ou seja, o que nós estamos fazendo nesse momento no mundo e na UFSC é definindo opções de ensino remoto emergencial para que a gente continue com as atividades de ensino, né? Bom, se é melhor ou se é pior, eu acho que não é essa reflexão que se faz. A reflexão que se faz é, nesse momento, ou a gente oferta ações, atividades de ensino, ou não oferta. Ou a gente faz alguma coisa, ou a gente não faz nada. E o que alguns pesquisadores colocam, esses mesmos que têm experiência em atividades de ensino, em situações de crise, em países que viveram guerra civil, que vivem crises de refugiados, que vivenciaram crises climáticas, como, por exemplo, Ruanda, na África, né, com o genocídio, países como os Estados Unidos, lá na região sul, onde passaram pelo furacão, né, Katrina, países que viveram a tsunami, né? Todos esses países que têm essa experiência no ensino remoto emergencial colocam que é melhor a gente voltar às atividades de ensino, mesmo que de maneira diferente, mesmo que de maneira que não seja convencional, porque é importante para as pessoas, sejam crianças, adolescentes, universitários, manterem o vínculo com o seu processo de ensino-aprendizagem. Que isso faz bem tanto para as questões emocionais, quanto para as questões de desenvolvimento pessoal, social, porque nesse momento a gente vai discutindo os problemas e isso vai agregando valor ao nosso processo de construção enquanto ser humano, enquanto cidadão, né? Então, a gente negar o processo de ensino-aprendizagem, a gente estabilizar ou suspender por completo não é adequado, não se espera que isso vá contribuir com o nosso processo de formação, que é o processo em que nós, professores, docentes, instituições, estamos envolvidos, né? Então, de acordo com que os pesquisadores e com as pessoas da área do ensino, da educação, que têm experiência com atividades de ensino em situações de crise, é o que nos colocam que, ainda que de maneira diferente, ainda que não, de maneira não ideal, é fundamental que a gente, de alguma maneira, contribua para esse processo formal de aprendizagem. Bom, então, né, falando, né, que o objetivo do ensino remoto emergencial, não, nessas circunstâncias de crise, não é recriar todo um ecossistema educacional robusto, mas fornecer um acesso temporário a instruções e apoio instrucionais de uma maneira que seja rápida de configurar e que esteja disponível de maneira confiável durante uma emergência ou uma crise. Bom, e o ensino híbrido, então, né, essa combinação, esse blend, né,
entre o ensino presencial e o ensino à distância através do uso das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Tem muitos professores na UFSC que utilizam o máximo possível, no nosso caso são as 20 horas da carga horária que é possível realizar à distância, né? Alguns professores não utilizam mais o ensino presencial, mas alguns utilizam bastante, sempre que possível, todas as tecnologias e ferramentas na composição desse ensino híbrido, né? Que eu particularmente gosto bastante. Bom, nesse sentido, então, a gente vê que esse processo da gente na UFSC está desenvolvendo, fomentando cursos de capacitação para professores, para monitores, para estudantes de pós-graduação em tecnologias, em conteúdo digital, faz parte de um processo de gerenciamento de crise, ou seja, para que a gente possa voltar, né, minimamente a desenvolver essas atividades educacionais de maneira rápida e de maneira confiável, a gente precisa minimamente ter acesso à capacitação para que a gente possa desenvolver isso da melhor maneira possível, né? É o que a gente, humildemente, com esse núcleo aqui em Curitibanos e com os cursos que estamos desenvolvendo, estamos tentando oferecer. Bom, nesse processo de EAD, ensino remoto, né, ensino híbrido, a gente pode pensar que esses papéis, né, do professor, do conteudista, do tutor, do próprio monitor, eles acabam se mesclando, né? Porque na EAD, em que teria um professor conteudista e o tutor, né, que é aquele mediador do processo de ensino-aprendizagem, né? O tutor ele deve ter domínio da temática, além das habilidades pedagógicas e das ferramentas educacionais à distância. Em que na EAD, professor conteudista e tutor são perfis diferentes, né? Não necessariamente são a mesma pessoa. No nosso caso, no ensino remoto, nós seremos tanto os professores conteudistas quanto os tutores. A gente vai estar acompanhando os estudantes nesse processo, né? O monitor presencial que nos acompanha, né, nas nossas disciplinas presenciais e que dá suporte pedagógico para os colegas, né? O monitor também é um aluno, né? É um aluno que ajuda os alunos nesse suporte pedagógico para a realização dos trabalhos, para a compreensão dos conteúdos, né? Colaborando com as tarefas, esclarecendo as dúvidas. Ele também nos auxilia na preparação de material didático, material experimental, enfim. O monitor, nesse processo, ele também pode contribuir com os professores nessa questão da organização da disciplina num formato remoto, num formato não presencial, né? É importante destacar que o monitor, independente do ambiente presencial ou do ambiente remoto, ele continua sendo um monitor. Ele continua atendendo à resolução da UFSC que define, né, que ele não pode conduzir a disciplina sozinho, ele não pode definir avaliações sozinho, ele não pode fazer provas, nem avaliações, nem corrigir, né? Que o papel dele é de auxiliar os colegas a estudar, auxiliar os colegas com dúvidas com relação ao conteúdo e também de auxiliar o professor na preparação do material didático. Ou seja, se estamos num momento de ensino remoto, o monitor ele pode contribuir com o professor na disponibilização de atividades e recursos no Moodle, né? Mas, lembrando, ele auxilia, ele contribui, não é ele que deve fazer isso sozinho, né? Mas sim, pode contribuir, tanto é que estamos fazendo os cursos, né, de Moodle básico para monitores. Fizemos a primeira turma com 30 estudantes e agora, né, a Pebrad nos convidou para que a gente faça esse curso para todos os monitores da UFSC, que atualmente são quase 1.000 estudantes, entre bolsistas, os que ainda não recebem bolsa, que estão aguardando o processo de seleção, e os voluntários, né? Então, a gente está buscando também capacitar os monitores para contribuírem com os professores nesse momento. Bom, e quais são as competências, né, nesse processo de tutoria na educação à distância? Isso é muito bem documentado
diversos artigos e em toda a literatura DAD, né? Eu trouxe essas competências porque se a gente pensar que a gente vai estar em formato remoto, somos professores e não teremos tutores EAD, né? Consequentemente, a gente imagina que como professores a gente tem que pensar nessas competências que são tão importantes no processo do ensino à distância, né? A literatura coloca essas competências como competências comportamentais relacionadas às nossas atitudes e como competências técnicas relacionadas aos nossos conhecimentos e habilidades. Eu apresentei esse mesmo material no curso para os monitores, porque a minha compreensão, particularmente, é de que já que estaremos todos nesse processo, todos nós, entre professores e monitores, precisamos pensar em como o que a gente pode desenvolver, então, os cursos em formato remoto, né? Então, que competências comportamentais ou atitudes são essas? A questão da organização e planejamento, né? Todo mundo já se deu conta que dá muito trabalho montar a disciplina em formato à distância, todas as nossas aulas que a gente já tem na cabeça, já sabe como é que vai falar, os exemplos que vai dar, e não precisa mais nem ler os slides, né? O roteiro já está na nossa cabeça, tudo isso a gente vai ter que preparar de uma maneira diferente para colocar lá no Moodle, né? Seja num texto ou num vídeo que a gente vai ter que filmar e editar, ou seja em links que a gente tem que passar, ou seja, enfim, num questionário novo que a gente vai ter que colocar, num formato de avaliação que a gente vai ter que fazer, tudo isso vai dar muito trabalho. A gente vai precisar se organizar e planejar tudo isso muito bem para que isso faça sentido quando alguém entrar ali na nossa página do Moodle, na nossa disciplina, né? Então, muita proatividade, muita automotivação, né? Para a gente conseguir ter ideias para fazer e fazer tudo isso. Empatia, né? Para a gente conseguir entender que estaremos todos numa situação adversa. Então, por exemplo, essa semana, a gente sabe que tem colegas nossos que gostariam de estar conosco agora, mas que não estão conseguindo porque não tem internet ainda, né? Até ontem tinha colega que não tinha água em casa, né? Então, empatia para a gente compreender que pelo fato de estarmos em diferentes tempos e espaços e também de estarmos nessa pandemia em diferentes situações familiares ou epidemiológicas ou econômicas, tudo isso acaba interferindo no nosso processo de ensinar e aprender, né? Então, tudo isso vai nos levar a ter muita compreensão das diferenças entre as pessoas e as famílias, né? Equilíbrio emocional, isso cada vez que eu leio esse equilíbrio emocional, eu lembro de mim, né? Que eu tô com um bebê pequeno que mama a noite inteira, né? Então, quando eu preciso acordar cedo, que eu não dormi, e que às vezes eu penso, meu Deus, vou desistir de tudo, eu respiro fundo, não, Manuela, te acalma, né? Vai passar. Flexibilidade, para a gente entender que as coisas não precisam ser feitas, né, agora, que elas podem ser feitas depois, mas que sim, elas precisam ser feitas. Então, temos que ter assiduidade e comprometimento. Liderança e criatividade, porque a gente precisa, né, motivar toda aquela turma a entrar no Moodle, acessar os arquivos, fazer as leituras, fazer as atividades, né? E criatividade para a gente tentar fazer com que essas atividades, essas leituras, esses recursos educacionais sejam, de alguma forma, gerem motivação, né, nos estudantes para que eles façam as atividades da melhor maneira possível e assim a gente consiga, né, eficiência no nosso processo de ensinar, né? E algumas competências técnicas, né, conhecimentos e habilidades, conhecimento das rotinas de trabalho, né, na questão do Moodle, dos ambientes virtuais, conhecimento de informática básica e do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, que é o que a gente vai fazer agora daqui para frente com o professor Favela, estudando as questões básicas do Moodle. Conhecimento pleno da disciplina ministrada, isso não cabe, né, a nós professores com certeza, a gente, né, precisa falar bem isso quando a gente vai selecionar um tutor EAD, né, para desenvolver com os estudantes o conteúdo que a gente desenvolveu, né? Conhecimento sobre educação à distância, sobre o curso, como é que se dão essas relações, né, de mediação pedagógica, né, quando a gente está
separado no tempo e no espaço por uma ferramenta tecnológica, né? Relacionamentos interpessoais, porque por mais que não estejamos presencialmente conversando, né, nós estamos o tempo todo nos comunicando, e como é que isso se dá, né, essa comunicação oral ou escrita, como é que a gente escreve uma mensagem para um estudante dizendo: estudante, estou observando que você não está acessando o curso, está acontecendo algum problema? Posso te ajudar de alguma maneira? Né? Você precisa atingir a carga horária do curso, né? Estou entendendo que esse tempo que você está demorando para fazer as atividades não vai deixar você conseguir concluir a contento no final do semestre. Então, como que a gente faz essa chamada para o estudante, né? Como que a gente faz um feedback, né? Então, fulano, corrigi seu trabalho, observei que você acertou nisso, precisa melhorar nisso. Como é que a gente faz esse feedback, né? Como é que a gente escreve uma mensagem, né, chamando atenção, né? A gente posso escrever em caixa alta, né? Eu vou gritar para o estudante? Não vou, né? Então, a gente sempre fala, quando a gente escreve em caixa alta, é como se a gente estivesse gritando. Eu mesma adoro, né? Quando quero chamar a atenção de alguma coisa, eu vou lá e escrevo em caixa alta. Depois, não, parece que eu estou gritando, né? Eu posso chamar a atenção de uma outra maneira, né? Então, e como que a gente trabalha em equipe? Vou ter monitor para me ajudar? Vou ter um colega da mesma área para me ajudar a construir essa disciplina, né? Para me ajudar a definir quais são os recursos que a gente vai utilizar para trabalhar esse conteúdo. Às vezes, em situações que a gente dá uma disciplina, a gente trabalha sozinho, né? Mas em outros momentos, a gente está na EAD, a gente está trabalhando em equipe. Como é que a gente configura todo esse processo de maneira dialógica, né? De maneira construtiva. Bom, pessoal, eu queria fazer essa contextualização, essa introdução, porque eu acho importante, de novo, a gente frisar, né, que o Moodle ele é uma ferramenta, né? Poderia ser outro, temos diferentes ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, né? Se fosse no passado, seria carta, né? Seria material impresso enviado pelo correio, né? As ferramentas, nesse momento, são essenciais, e é essencial que a gente aprenda a trabalhar com elas, minimamente, né? Que é o objetivo do nosso curso básico. Como que a gente minimamente utiliza as principais ferramentas, as essenciais, nesse processo de ensino não presencial ou ensino remoto. Mas, como de novo eu falei, é apenas uma ferramenta, né? Somos professores, somos docentes, e o nosso papel, ele jamais vai ser substituído por qualquer ferramenta. A importância do professor enquanto facilitador, enquanto orientador do processo de ensino-aprendizagem, do processo de construção do conhecimento, do processo de formação de um profissional que nós colocamos no mercado de trabalho, ele continua sendo essencial, primordial e não substitutivo. Então, independente da ferramenta, a gente tem que saber que o nosso papel ele é fundamental nesse processo, principalmente nesse processo de pandemia que está deixando o mundo inteiro, fazendo com que o mundo inteiro se recrie, se transforme, pense em novas alternativas para trabalhar, tá? Então, com essas palavras, eu abro para o professor Tavella, desejando a todos um ótimo curso, a gente colocando toda a nossa equipe à disposição para que a gente possa fazer as atividades, fazer os trabalhos, e que a gente possa aprender junto como que vai pensar nas nossas disciplinas agora em formato não presencial, tá bom? Pessoal, bom trabalho para todos, tá? Tavella, contigo. Obrigado, Manu. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia, né? Estou de volta. Bom, a dinâmica que eu preparei para vocês é a seguinte, né? Como eu falei, vai ser uma espécie de dinâmica teórico-prática. Então, eu vou pedir para que vocês, se tiverem possibilidade, acessem em outras abas, né, o Moodle de apoio ao ensino presencial de vocês, e mantenham uma aba também com o Moodle Grupos na página da nossa
do nosso curso. Por quê? Porque eu vou seguir a ordem, né, das informações que estão disponíveis no Moodle Grupos, então vocês podem acompanhar por lá. Eu não vou apresentar aqui para vocês slides, eu vou compartilhar a minha tela, então vocês podem acompanhar por lá. E eu vou fazer muitas das ações no Moodle de apoio ao ensino presencial. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir verificando nesse Moodle de apoio ao ensino presencial, com as disciplinas de vocês, os passos que eu vou apresentar. Então, eu acho que pode ser mais produtivo dessa forma, especialmente se vocês estiverem com uma internet estável. Tá? Se vocês não tiverem com uma internet estável, talvez seja mais interessante vocês acompanharem só a projeção da minha tela. Eu vou desligar minha câmera, porque eu acho que assim vai poupar a banda e pode ajudar tanto na minha transição de telas, quanto na de vocês. Tá? E eu vou pedir para que um dos nossos monitores, ou enfim, alguém me dê algum sinal sonoro para que eu possa me orientar caso aconteça alguma coisa errada, tendo em vista que eu vou deixar de ver a webconferência agora para visualizar a minha própria tela, né, em outros ambientes. Então, podemos começar dessa forma. Então, primeiramente, vou desligar aqui minha câmera. Até aumenta um pouco a tela para vocês, né? E aí eu vou compartilhar, então, a minha tela com vocês. Lembrando que, né, mais informações a respeito do uso, né, dessas ferramentas de webconferência, nós vamos comentar no nosso curso da semana que vem, né, no curso de Moodle avançado, certo? Perfeito. Então, imagino que agora vocês devem estar vendo a minha tela, né? Eu estou aqui com a tela logado no Moodle Grupos, né? Esse aqui é a turma de vocês, então aqui, ó, curso básico, ações básicas do Moodle, turma 1, né? É a turma de vocês, então aqui nossa logo. E a partir daqui, vocês já tiveram algumas instruções que foram dadas pela professora Manuela. Né? Seguindo aqui, né, a lógica e a sequência do nosso Moodle Grupos, vocês têm aqui 3 ícones logo de início. Um ícone aqui que é o ícone de avisos, um ícone aqui que é o ícone de conteúdo programático, que basicamente seriam informações sobre o nosso curso, né? Vocês vão poder acessar aqui daqui a pouco. E um ícone aqui da webconferência, que eu imagino que vocês devem ter acessado através desse ícone, né? A webconferência. Bom, vou mostrar para vocês nos próximos passos como criar cada um desses ícones. Esse ícone aqui, por exemplo, ele vai permitir que a gente converse com os alunos através do ambiente Moodle ou por e-mail. É um ícone normalmente utilizado de maneira não síncrona. Já esse ícone aqui pode ser utilizado também de forma não síncrona, né? É um ícone de edição de conteúdo que a gente vai... de apresentação de conteúdo, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E depois o ícone síncrono também, que é de webconferência. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como criar esses ícones e deixá-los disponíveis para o acesso. Criar e editar. Então, a professora Manuela, ela comentou sobre o ensino à distância. Isso daqui provavelmente vocês não estão vendo, né? Que a gente usa no curso de tutoria e monitoria. Vou comentar como deixar isso aqui oculto também, como está aqui, aparece para mim na minha tela e provavelmente não vai aparecer na de vocês. Tá? E agora mesmo, a partir daqui, eu inicio. Então, vocês têm, nessa primeira situação, uma breve explicação do que significa Moodle e algumas características desse sistema. Eu acho que não há necessidade de eu fazer toda a leitura, mas é importante eu ressaltar que o Moodle ele é utilizado por diversas instituições de ensino.
tanto nacionais quanto internacionais. E não é assim um programa tão recente, né? Então uma plataforma tão recente. Já é uma plataforma sendo desenvolvida há pelo menos uma década. Então ele é uma plataforma bastante complexa, bastante completa, mas de certa forma a maior parte das atividades que a gente pode desenvolver com o apoio do Moodle, elas são intuitivas, pelo menos para o Moodle de apoio ao ensino presencial. Então, são atividades que a gente pode criar facilmente, gerenciar facilmente, só que como são muitas atividades, a gente acaba, às vezes, não utilizando todas, subutilizando algumas, e aí, enfim, a gente acaba não aproveitando toda a potencialidade do Moodle. Especialmente quando a gente tem a opção de ministrar aulas presencialmente. Como a gente está numa situação diferente dessa, então a gente se vê, às vezes, obrigado, né, a utilizar essa plataforma de maneira um pouco mais ampla, certo? Bom, a primeira coisa que vocês podem fazer ou devem fazer no Moodle é fazer a edição do perfil. Então, para fazer a edição do perfil, vocês podem clicar aqui, ó, no nome de vocês, vou clicar no meu, e na medida que você clica no nome, você pode aqui fazer edições. Tá? Então, você pode mudar a foto, né? Você pode fazer algum tipo de edição aqui. E isso, além disso, desculpa, você pode também mudar o seu papel. Né? Você pode mudar o seu papel, por exemplo, para papel de aluno, e aí você consegue enxergar o Moodle da maneira que um aluno enxergaria. Então, por exemplo, você pode ter determinada dúvida. Eu tenho dúvida a respeito de um determinado material que eu deixei disponível, se os alunos estão acessando ou conseguindo visualizar esse material. Você pode vir aqui, mudar o seu papel para aluno, e aí você vai ter a visão que um aluno teria do Moodle da disciplina. Inclusive, por exemplo, eu tenho dúvida se o aluno está conseguindo enxergar a nota que eu digitei lá. É uma nota. Pode mudar o seu papel para aluno e verificar se você consegue enxergar essas notas. Então, isso pode ser interessante nesse sentido. Você pode mudar aqui preferências, né? Você tem acesso a algumas situações aqui que vão poder editar esse perfil e tornar esse perfil um pouco mais amigável, vamos dizer assim, inclusive para os seus alunos. Então, a minha sugestão é que vocês façam a edição desse perfil, alterem, coloquem ali uma foto que pode ou não ser mais recente, né? A minha, por exemplo, não é tão recente, mas é uma foto que eu gosto, deixo ali, e, enfim, o aluno ele consegue, especialmente nessa situação de não presencial, né? Ter um pouco mais de empatia, vamos dizer assim, com o professor, e o professor tem um pouco mais de empatia com os alunos, sabendo, né, conhecendo quem são essas pessoas, né? Então, é uma situação interessante de modificar. A partir daqui, vocês vão ter o primeiro fórum, né, do nosso grupo, do nosso curso, né? E vocês vão ter também a primeira atividade obrigatória, que é fazer essa edição do perfil. É bastante simples, imagino que seja rápido, e vocês vão conseguir, então, deixar o Moodle de vocês estilizado de acordo com aquilo que vocês preferem. Nesses fóruns que nós abrimos aqui, né, se vocês clicarem, vocês vão ter acesso. Então, daqui a pouco eu vou mostrar como que se constrói um fórum como esse. Mas se vocês clicarem, vou tentar abrir aqui numa outra aba. Eu sei que tem um delay entre a minha fala e o aparecimento da tela. Então, vou tentar ser um pouco mais tranquilo. Mas eu cliquei aqui no fórum, né, abrindo uma outra aba. E aqui eu tenho a opção de acrescentar um tópico de discussão na qualidade de professor, né? Então, vocês, enquanto professores, vocês podem acrescentar tópicos de discussão. E esses tópicos, eles podem ser respondidos pelos alunos, certo? Acontece que a sincronização dessas respostas, ela não é imediata. Então, eu considero o fórum um mecanismo não síncrono, tá? Que o Moodle nos dá. Então, dessa forma, você pode verificar esse fórum
eventualmente, e a partir daí responder aquelas dúvidas que vão ocorrer ali, ou a discussão que vai estar ocorrendo ali naquele momento. Tá? Muitas vezes esse tipo de situação acaba acontecendo em redes sociais, né? Muito comum. No entanto, a gente tem uma ferramenta que é o fórum, que é institucional, para que a gente possa direcionar algumas discussões. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, nós criamos um fórum direcionado a tirar dúvidas a respeito da edição do perfil. Se forem dúvidas outras quaisquer, a gente pode utilizar outros fóruns, ou então abrir outros tópicos dentro desse mesmo fórum. Depois disso, seguindo aqui nosso conteúdo, vocês têm as formas de acesso ao Moodle. Então, a forma de acesso mais comum, aquela que nós temos feito, imagino eu, ao longo da nossa trajetória na UFSC, né, é o acesso através do Moodle presencial, ou para apoio aos cursos presenciais. Mas, além do Moodle presencial, nós também temos o Moodle EAD, no caso de disciplinas disponibilizadas nesse formato, né, ou cursos disponibilizados nesse formato. E nós temos também o Moodle Grupos, que é exatamente essa plataforma que eu estou usando nesse momento, e que eu imagino que vocês também devam estar usando, certo? Então, se vocês clicarem aqui nesses ícones de páginas, esse é o ícone da página, né? Vocês vão ter algumas informações a respeito de cada uma dessas formas de acesso. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa Moodle presencial. Vou aguardar um pouquinho. Então, abriu aqui. Tá? Aqui vocês vão ter a explicação a respeito do Moodle presencial e alguns links. Eu vou até fechar esse que eu tinha aberto aqui, e vou acessar através desse link. Além disso, tem um link aqui para o portal de chamados da CETIC, que não é nosso foco, né, no curso de hoje, mas é também uma situação interessante da gente ter disponível, né, ou entender pelo menos como é que se funciona, especialmente agora que nós vamos utilizar mais dessas tecnologias do que utilizávamos anteriormente. Né? Então, para o Moodle presencial, o que acontece? Nós temos já disponibilizadas via CAGR disciplinas nas quais nós, professores, somos cadastrados como responsáveis. Isso quem faz é o departamento. Então, o departamento disponibiliza disciplinas, o departamento cadastra, ou a secretaria do departamento, enfim, cadastra os professores como responsáveis ou participantes daquela disciplina. Então, para o Moodle presencial, que é o exemplo que eu estou usando, nós temos, é o departamento, no caso da graduação, e os cursos de pós-graduação, no caso, pós-graduação. Então, nesse caso, o que acontece? O departamento ele disponibiliza a disciplina e essa disciplina é alocada para determinados professores. Esses professores eles vão ter, então, acesso, enquanto professores, né, nessa categoria, professores, para essas disciplinas, então, disponibilizadas. Então, se vocês forem agora no Moodle de apoio ao ensino presencial, né, que eu já me direcionou diretamente, que como eu estou logado, né, ele já foi direto para a minha área do Moodle aqui, vocês vão ver disciplinas as quais vocês vão estar como colaboradores. Elas vão ser disponibilizadas em algum momento. Se você for colaborador em conjunto com outro professor e esse outro professor já tenha disponibilizado essas disciplinas para aquele semestre. Então, é possível que você entre no seu Moodle e já veja ali as disciplinas. No entanto, se você for o único professor da disciplina, ou se ninguém tiver disponibilizado essa disciplina ainda, essa parte que vocês estão vendo aqui na minha tela, que está escrito disciplinas / turmas por período, ela vai estar provavelmente vazia, sem nada. Ela não vai ter aqui essas disciplinas disponibilizadas. Então, qual seria o primeiro passo
para iniciar, né, a edição de uma disciplina no Moodle de apoio ao ensino presencial. O primeiro passo é aqui, ó, à direita. Estou passando aqui a setinha do mouse em cima, né? Vocês estão vendo aqui, ó, CAGR/CAPG/CAPL. Especialmente vamos falar aqui do CAGR, que envolve uma sincronização para disciplinas da graduação, tá? Eu acho que a maior parte está nessa situação. Eu tenho aqui uma disciplina disponibilizada da pós-graduação. Vejam que, inclusive, o código dela é bem diferente, né, das disciplinas da graduação. Mas eu vou focar nos exemplos da graduação. Então, o primeiro passo é vir aqui à direita e disponibilizar turmas. Se você não disponibilizar turmas, você não vai ter turma para editar. Então, vai lá, né, disponibilizar turmas. E a partir daqui, você vai ter um rol de turmas as quais você está caracterizado como responsável, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho essas turmas, tenho algumas disciplinas, tenho essas turmas, todas elas já estão disponibilizadas, mas se vocês não tiverem ainda disponibilizado essas turmas, ou ninguém que é colaborador dessa mesma disciplina tenha disponibilizado ainda essas turmas, essa caixinha aqui, que agora está aparecendo para mim um ícone vermelho, né? Mas essa caixinha ela vai estar disponível para você marcar. E a partir do momento que você marca todas, por exemplo, você pode clicar nesse botãozinho azul e disponibilizar turmas selecionadas. Na medida que você faz isso e disponibiliza as turmas disponíveis para você enfim, disponibilizar, né? As turmas que você pode disponibilizar, deixa eu só voltar aqui para o meu painel, você vai ter, então, todas essas turmas aparecendo aqui como ícones do seu painel. Aqui eu estou dando um exemplo de 2020/1, mas poderia ser também 2019, 2019-2, 2019-1, né? Então, que são disciplinas que eu disponibilizei ao longo desses outros semestres. Quando eu disponibilizo todas aquelas turmas, o que vai acontecer? Essas turmas, elas vão vir separadas. Então, por exemplo, aqui, ó, na minha tela, ABF 7331, turma 10552O. Turma 552 é turma da veterinária. Tá? 552 é o código da veterinária. Então, essa disciplina aqui é uma disciplina, manejo de fauna silvestre, disponibilizada como a turma da veterinária. Vejam que eu tenho a mesma disciplina, ABF 7331, no entanto, com o código 553. 553 é o código da engenharia florestal. Então, eu tenho aqui duas turmas da mesma disciplina, ou seja, turmas, inclusive, simultâneas, que devem ter acesso ao mesmo conteúdo. Eu não preciso disponibilizar o mesmo conteúdo isoladamente para essas duas, seria um trabalho. Então, o que eu posso fazer logo depois que eu disponibilizo as disciplinas? E é importante que vocês façam isso logo depois de disponibilizar as turmas, desculpe. Porque se você não fizer isso e começar a editar uma dessas turmas, vai te dar mais trabalho depois para disponibilizar uma única turma geminada, né, com essas turmas com disponibilidade de material simultâneo para essas duas turmas, né? Porque você vai ter que fazer novamente, né, se quiser agrupar essas turmas, que é o que eu vou mencionar daqui a pouco. Então, primeiro passo, disponibilizei as turmas estão disponíveis. Por exemplo, nesse caso dessa disciplina, 552, que é a veterinária, e 553, que é a florestal, certo? Aí, o que eu venho? Venho aqui, ó. Aonde que eu venho? Venho aqui em agrupamento ou agrupar turmas, que é logo embaixo de disponibilizar turmas. Então, venho aqui para o semestre que está disponível, 2021, e aí vai aparecer algo nesse sentido aqui, ó, agrupar turmas. Aqui, como eu já fiz alguns agrupamentos,
por exemplo, eu já fiz o agrupamento de manejo de FAO, né, a BF 7331, que foi a disciplina que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, chamada atenção, né? Ele já está aqui disponível como um agrupamento. Se eu quiser, eu posso até desagrupar, mas eu não quero fazer isso agora, né? Eu tenho o agrupamento dessa disciplina 7331, a BF 7331, eu tenho o agrupamento das disciplinas das turmas da disciplina ABF 7508 e eu tenho o agrupamento das turmas da disciplina BSU 7404 no meu Moodle. Vocês provavelmente vão ter a possibilidade de fazer outros agrupamentos. Se vocês tiverem alguma situação de turmas que tem essa característica, elas são similares, por exemplo, turma A e turma B de uma mesma disciplina, né? São turmas similares e vocês queiram utilizar apenas uma única turma, vocês possam utilizar uma única turma para designar essas duas ou três ou quantas forem, vocês podem vir aqui então em criar agrupamento. Então, as turmas que não estiverem agrupadas ainda, elas vão aparecer aqui com a opção de novo agrupamento para a graduação, no caso do curso de graduação. Reparem que eu tenho duas opções aqui. Ó. Eu tenho a turma A, né, de doenças parasitárias dos animais, e eu tenho uma turma aqui de uma outra disciplina, homeopatia e fitoterapia veterinária. Eu não vou agrupar essas duas, porque elas são disciplinas, ou são turmas de disciplinas diferentes, conteúdos diferentes. Então, não se aplica o agrupamento nesse caso. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma turma B de doenças parasitárias dos animais, eu poderia fazer aqui a seleção e o agrupamento da turma B com a turma A de doenças parasitárias dos animais, selecionaria e clicaria em agrupar turmas, que é o que está aqui em azul. O botão azul aqui agora onde eu estou passando a mãozinha aqui, a setinha do mouse. Certo? Então, uma vez criado esse agrupamento, aqui tem o agrupamento da graduação e da pós-graduação, né? Tem a opção também de fazer aqui um agrupamento para pós-graduação, mas como também só tem a turma A, né, é uma situação que não se aplica para mim, mas pode talvez se aplicar em outros casos. Então, eu voltei aqui para o painel, certo? E aí, vejam só que além dessa disciplina aqui, vou continuar aqui utilizando o exemplo da ABF 7331. Além da ABF 7331, né, da turma 552, que é da veterinária, e da ABF 7331, da turma 553, que é a da engenharia florestal, apareceu uma ABF 7331, turma 552/553. Essa turma aqui é a resultante do agrupamento da que está aqui em cima e da que está aqui embaixo. Mas por que essa turma aqui aparece em azul e essas duas aqui estão aparecendo em cinza? Na verdade, elas não estão aparecendo naturalmente em cores diferentes, né? Eu posso optar por deixar essas turmas visíveis ou não para os alunos. Então, por exemplo, nesse caso aqui agora, eu vou deixar atualizar e vou ter tranquilidade agora para falar para vocês. Reparem que eu deixei as 3 turmas em azul. Significa que as 3 turmas estão visíveis. Significa que, quando eu terminar a minha edição, provavelmente os alunos vão enxergar 2 turmas. Quem é da veterinária vai enxergar a turma da veterinária que eu não editei e a turma simultânea, veterinária mais florestal, e quem é da florestal provavelmente vai enxergar a turma que eu não editei e também a turma simultânea veterinária florestal, né, editada. Então, para evitar confusão e para evitar que os alunos acessem, né, a turma errada, a turma que não tem material disponível, eu posso simplesmente pegar aqui e ocultar essas turmas as quais eu não vou mexer. Eu vou mexer apenas na turma nova, resultante daquele agrupamento que eu fiz. Então, só a título de exemplo, né, vamos entrar aqui na ABF 7331, que é a turma de manejo de fauna. Aqui eu fiz algumas
Essa aqui foi uma brincadeira que a gente fez, mas reparem que nessa turma nós temos aqui o aviso. Normalmente, quando você disponibiliza a turma, ela já vem com uma ferramenta aqui. Deixa eu só ativar a edição. E nesse momento, é a nossa primeira ferramenta que nós vamos mencionar. É uma atividade, que é o fórum. Lembrei, né? É o ícone do fórum. Aqui ela vem com o nome de avisos, mas nada mais é do que um fórum. Certo? Então, por exemplo, deixa eu só desativar aqui para voltar à visão do aluno. Então, aqui, ó, esse aqui é um fórum. Então, eu posso utilizá-lo, né? Eu, inclusive, utilizei para fazer alguns avisos nessa disciplina. Por exemplo, quando a gente teve lá a nossa interrupção das atividades acadêmicas, né? Vejam que aqui, ó, eu mandei um e-mail para a turma inteira. Na verdade, eu deixei disponível ali, né, como tópico do fórum, mas quando eu acrescento, né, um novo tópico, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Logo em sequência, eu tenho a opção de colocar para que todas as informações que eu adicione nesse tópico vá para todo mundo por e-mail. Então, o aluno recebe no e-mail que ele está cadastrado nos sistemas da UFSC, né? Então, o que eu fiz? Eu criei aqui um novo tópico e coloquei lá que as atividades estavam suspensas. Isso foi no dia 18 de março, às 15 horas e 12 minutos. Então, tudo isso fica registrado aqui, né? Registrado aqui que foi feito. Então, por exemplo, nenhum aluno inscrito ou matriculado nessa disciplina, ou inscrito nesse Moodle, vai poder dizer que não foi avisado que não tinha mais aulas, porque eu tenho aqui como comprovar que nessa data eu avisei no fórum, né, nessa hora eu avisei no fórum que as atividades tinham sido suspensas, as atividades da disciplina tinham sido suspensas. Tá, então, essa é uma ferramenta interessante. Então, vou voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Isso, normalmente, esse primeiro fórum, ele já vem de bônus quando você cria ou disponibiliza uma disciplina. Uma outra coisa, quando você vai disponibilizar uma disciplina que pode ou não vir de bônus, é a presença. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como criar uma presença. Tá? Mas você pode selecionar, quando está disponibilizando a disciplina, dela já vir também com o bônus presença. Bom, se você optar por não fazer isso, não tem problema. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente vai inserir esse tópico aqui no nosso Moodle. Tá? E, bom, esse tópico aqui, ó, que eu estou passando agora o mouse, né? É um fórum que eu criei e não deveria ter criado. Eu criei sem querer. Então, o que eu posso fazer? Ativo a edição nesse botãozinho aqui, logo abaixo da minha foto, né, à direita. Quando eu ativo a edição, vejam que já aparece uma série de outras situações que anteriormente eu não tinha. Quem vai ter acesso a isso, basicamente, são aqueles que estiverem inscritos no Moodle como editor ou professor. Algumas outras categorias, que eu vou falar daqui a pouco, elas permitem também algum tipo de edição, tá? Mas, principalmente, professor e editor. Inclusive, se vocês tiverem monitores que vocês confiam e que vocês acham que podem ajudar nessa edição do Moodle, seria interessante inseri-los. Em seguida, vou falar como faz isso. Inseri-los como participantes da disciplina e dar a eles permissão de editor, porque eles vão poder fazer esse tipo de auxílio, né? Inserir arquivos, algo mais simples assim que não envolva, por exemplo, situações as quais eles não estão habilitados a fazer. Então, por exemplo, o que eu posso fazer com esse item aqui que eu coloquei errado ou que eu quero mudar, né? Então, eu posso modificar, por exemplo, o nome dele, clicando aqui, ó, nessa... É uma espécie de uma canetinha, né? Eu vou trocar o nome dele.
Depois que eu terminar de digitar aqui o nome novo, eu posso dar um Enter. E aí ele vai ser renomeado. Tá? Para fazer isso, mais uma vez, eu preciso estar com a edição ativada. Tá? Então aqui, ó, editei, tá, ok. Ah, não, mas o que eu quero, na verdade, é excluir esse item. Bom, então aqui eu tenho a opção de editar. Aí eu tenho algumas situações de configuração, né, que eu posso mudar a configuração, por exemplo, daquele fórum, que era um item. E eu tenho uma situação aqui que é excluir. Então, eu posso excluir. Poderia ocultar também. Né? Eu vou ocultar um desses itens aqui, por exemplo, vou ocultar esse item aqui, datas e temas dos seminários. As datas vão mudar, né? Então eu vou ocultar para não gerar transtorno. Então, eu posso clicar aqui em editar e posso ocultar. Depois que eu fizer uma situação como essa, ocultar, né, excluir, editar, é importante que eu desative a edição para que essas informações sejam processadas e que elas fiquem disponíveis para os alunos. Então, quer dizer, por enquanto, essas alterações elas não tinham sido disponibilizadas ainda para os alunos. Eles estavam enxergando o Moodle exatamente como era antes de eu começar a editar. Agora, nesse momento, eu, de certa forma, salvei as edições. Então, agora os alunos vão enxergar o Moodle dessa forma aqui. Ó. Só que eles não vão ver, por exemplo, esse item aqui, ó, datas e temas de seminários. Eles não vão ver. Se eu mudasse aqui o meu perfil para perfil de aluno, eu não conseguiria enxergar esse item. Eu só conseguiria, por exemplo, enxergar avisos e presença, esse primeiro item aqui do meu curso. Então, isso pode ser interessante, né? Vamos supor que você quer deixar uma avaliação prontinha ali no Moodle. No entanto, você não quer que a avaliação apareça por enquanto. Você quer que ela apareça a partir de um determinado momento só do semestre. Então, você pode deixar ela ocultada, prontinha, mas oculta, né? E você pode ir lá, ativar a edição e torná-la visível quando você achar mais interessante. Então, essa é uma situação bem legal aí da gente trabalhar no mundo. Né? Então, eu vou voltar aqui para o meu painel. Eu falei, então, como disponibilizar turmas. Falei do agrupamento de turmas. E o próximo item que tem aqui é um item que depois também a gente vai cobrar que vocês façam aqui algumas atividades nesse espaço do professor, né? Então, quem estiver aí acessando nesse mesmo momento de maneira simultânea comigo o Moodle de apoio ao ensino presencial ali com as suas disciplinas, enfim, à direita aqui, logo abaixo de agrupar turmas, nós temos ali espaços do professor. Então, eu vou pedir para que vocês cliquem aí no espaços do professor. Eu vou clicar aqui. Quem não estiver conseguindo fazer isso por instabilidade de internet, por exemplo, pode acompanhar na minha tela. Então, veja só. Tem aqui espaços do professor. Você pode colocar até 3 espaços. Você tem um limite de 3 espaços privados. Eu criei um aqui, ó, um espaço do professor Alexandre Tavella, experimentos. Criei esse espaço aqui para disponibilizá-lo para os monitores do nosso núcleo, para que eles pudessem fazer experimentos e enfim, mexer à vontade no Moodle enquanto editores, né? Isso aqui não influencia em nada. Mas eu posso, por exemplo, criar um outro espaço. Eu posso criar até 3. E eu vou criar esse outro espaço para mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui espaço 2. E criar. Vocês podem criar um espaço aí também no Moodle de vocês. E aí, esse espaço, ele vai ser o espaço 2, né? Eu posso clicar aqui nesse espaço 2 e ele vai me direcionar a uma página muito parecida com a página que eu tenho para edição de disciplinas no Moodle. É como se fosse um espaço de disciplina. Então, aqui eu posso fazer uma série de experimentações, né, inserções de uma série de conteúdos. Eu posso, por exemplo, inserir outras pessoas. Eu posso utilizar esse espaço aqui como um espaço de conversa, por exemplo, de um grupo de pesquisa.
né? Tem uma série de possibilidades para a funcionalidade desse espaço aqui. Um grupo de estudos, né? Você pode inserir os membros, por exemplo, de um grupo de estudos. Então, você pode brincar à vontade aqui nesse espaço. Vejam que, se eu vou voltar aqui no... Por favor, continuem no espaço de vocês, tá? Eu vou só voltar aqui no meu painel, porque eu quero mostrar agora a inserção de monitores, por exemplo, ou convidados de turma, nesses espaços. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma disciplina minha, que já tem alunos matriculados, né, que é essa mesma disciplina BF 7331. Reparem que, à direita, nós temos aqui o botão de ativar edição. À direita também nós temos aqui acrescentar tópico, né, enfim, outras situações. Calendário, né? E, por último, aqui embaixo, você pode editar, tá? Não necessariamente esses ícones que eu mencionei, ou itens que eu mencionei, vão ficar nessa configuração. Você pode arrastar eles para cima, para baixo, para o outro lado, né? Você pode brincar à vontade nesse sentido. Mas, normalmente já vem dessa forma, né? Então, você tem aqui participantes. E aí, quando você clica em participantes, isso aqui é especialmente importante para quando a gente faz atividades não presenciais. Você consegue enxergar todas aquelas pessoas que estão matriculadas nessa turma dessa disciplina, ou nessas turmas dessa disciplina. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma disciplina, né, uma turma dessa disciplina 7331, que é uma turma resultante da junção de duas turmas, que é a turma da veterinária com a turma da florestal, né, que foi o exemplo que eu dei. E eu tenho, no total, 38 participantes. Eu sou um desses participantes, então eu tenho 37 alunos. Né? Esses participantes, especialmente para as disciplinas da graduação, eles já são orientados numa situação eles já são orientados numa situação de sincronização do CAGR com o Moodle, certo? Então, o que acontece? O aluno faz a inscrição. Ele tem duas etapas de matrículas, duas etapas que são online. Né? Então, nessas duas etapas, ele vai se matricular, ele vai solicitar as disciplinas. A partir do momento que o aluno solicita a disciplina, ele vai passar por uma série de critérios e ele pode conseguir ou não vaga na turma. Certo? Aí, o que acontece? O aluno que tem a vaga na turma e que está cadastrado devidamente no CAGR, ele, numa situação de sincronização, que é periódica, o Moodle vai conversar, então, com o CAGR e esse aluno ele vai ser automaticamente inscrito no Moodle da disciplina. Então, o professor não precisa inscrever ninguém, necessariamente, porque os alunos que estão matriculados já estarão inscritos no Moodle da disciplina. Por quê? Porque o Moodle se sincroniza com o CAGR. É possível ter algum aluno que esteja no Moodle da disciplina e que não esteja matriculado na disciplina? É possível em duas situações só, e elas são muito pontuais. Primeiro, se o professor da disciplina adicionou esse aluno lá. Então, você pode adicionar qualquer aluno, a princípio, na disciplina, e ele não vai estar matriculado. Isso é problemático em alguns casos, porque se esse aluno ele for um aluno que precisa fazer aquela disciplina e que ela vai contar para o seu histórico, então, esse aluno ele não deveria fazer aquela disciplina se ele não estiver matriculado nela. Então, é até um pouco perigoso, né? A inserção ela vai ser mais no sentido de inserir monitores, né? Inserir colaboradores, inserir pessoas que possam, talvez, colaborar em uma ou outra aula. Né? Então, esse tipo de situação é mais favorável para a inserção, né? E não alunos de graduação, por exemplo, que precisam ainda fazer aquela disciplina. Então, a minha sugestão é que não sejam inseridos alunos com essas características, mas que sim sejam inseridos, por exemplo, os monitores. Os monitores, eles não são automaticamente inseridos no Moodle de uma disciplina.
eles precisam ser inseridos pelo professor da disciplina. Eu vou mostrar no próximo passo como se faz isso. Tá? Mas aqui, desculpa, eu esqueci de falar da segunda situação, né? A segunda situação é bem no início do semestre, enquanto o aluno ainda tá com a sua matrícula em análise. Por exemplo, ele não tem o pré-requisito de uma determinada disciplina. Então, ele está com a sua matrícula em análise, mas que ele tem uma certa reserva no sistema CAGR dessa vaga, enquanto ocorre essa análise. E aí aparece o Moodle da disciplina para ele, porque o Moodle é sincronizado com o CAGR. E, por enquanto, o CAGR está dizendo que ele está matriculado. No entanto, se acontecer desse aluno não ser aprovado para cursar essa disciplina, por exemplo, né, a matrícula dele cai porque ele não tem um pré-requisito. Isso até alguns semestres atrás acontecia na primeira semana de aula, ao longo da primeira semana de aula, né? No último semestre, nos últimos 2 semestres, está acontecendo um pouco antes do início das aulas, então a gente não está tendo tanto problema com isso. Mas aí o que acontece? O aluno ele pode se sentir matriculado, mas na verdade não está. E aí ele vai ter dúvidas a respeito disso, e é interessante eu fechar minhas notificações. O aluno ele vai ter dúvidas quanto a isso. Tá? Bom, resolvi atualizar todas as minhas notificações. Voltando, né? O que acontece? Essa é a coisa do compartilhar a tela. Não sei se vocês viram minhas notificações aqui, mas começou a aparecer tudo que chega no meu e-mail aqui. Já resolvi. Bom, o que eu estava dizendo? Estava dizendo a respeito da sincronização Moodle-CAGR. O que acontece? Essa sincronização é feita enquanto o aluno ainda está matriculado, né? E depois demora algumas horas ou talvez até alguns dias para fazer uma nova sincronização. Pode ser que aquele aluno perdeu a matrícula na disciplina, mas continua aparecendo no Moodle da disciplina, ou então simplesmente ele vai notar e vai chegar assim: professor, o meu Moodle sumiu, né? Não é que o Moodle dele sumiu, é que ele não está mais matriculado na disciplina, então consequentemente ele não vai aparecer também no Moodle. Então, se por um acaso chegar algum aluno para vocês dizendo: professor, meu Moodle sumiu, desconfie, porque o Moodle de ninguém some assim. O que acontece é que, na verdade, a matrícula daquele aluno não foi aprovada e ele não deve estar matriculado, então, na disciplina. E o aluno não matriculado na disciplina é um aluno que não deve cursar aquela disciplina. Então, se ele quiser cursar, então que ele faça a matrícula regularmente. Então, essa é uma situação que a gente deve tomar também cuidado. Então, vejam que eu estou vendo aqui alguns participantes. Então, por exemplo, o participante Alexandre de Oliveira Tavella, ele acessou, por último aqui, o Moodle dessa disciplina há 51 segundos, que foi a última sincronização. Na verdade, eu estou atualmente no Moodle da disciplina, né? Se eu atualizar a página, possivelmente esse número vai mudar. Mas vejam que eu tenho aqui alguns alunos, não liguem para o nome das pessoas, tá? Eu tenho aqui alguns alunos que acessaram há 26 dias, né, há 100 dias, 93 dias, né? Então, eu tenho como controlar, a partir desse painel, o último acesso, pelo menos o último acesso, facilmente, assim, né, só de observar, o último acesso do aluno. Então, por exemplo, eu tenho como verificar se o aluno em algum momento acessou o Moodle. Porque, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem alguém que nunca acessou o Moodle. 118 dias, né, 102 dias. Lembrando que a gente está um tempinho parado também, né? Então não julguem as pessoas. Deixa eu só ver se tem alguém aqui que... Tá. Então, por exemplo, aqui eu achei alguém que nunca acessou. Aí fica escrito que nunca acessou. Se acessou alguma vez, fica ali escrito quanto tempo tem que essa pessoa acessou. Então, essa ferramenta é interessante, especialmente quando a gente fala de modalidade não presencial. Por quê? Porque você tem como verificar se os alunos de fato estão acessando o Moodle para
enfim, você tem esse feedback, né, para fazer as atividades. Inclusive, uma função dos monitores que tem permissões aqui no Moodle das disciplinas, né, uma das funções, uma função importante, seria verificar, né, essas últimas datas de acesso e talvez entrar em contato com a pessoa e verificar por que ela não tá acessando, né, se ela está tendo dificuldade nesse sentido, enfim, para tentar viabilizar essa situação. Às vezes a pessoa não tem condições de acessar por não ter internet, né? Então essa é uma situação bastante importante de ser verificada. Então todos aqui vão estar descritos ali, especialmente o último acesso. Então eu vim aqui em participantes, tá? Cliquei aqui de novo só para que vocês possam verificar. Só uma pergunta aqui do Naloan, ele perguntou sobre o aluno ouvinte. Perfeito, já vou comentar. Legal, ok. Perfeito. Então vejam só, eu cliquei ali de novo só para voltar aqui na tela. Imagino que para vocês já deva estar aparecendo, né? Manejo de fauna silvestre, né, essa disciplina. Vejam que eu tenho uma opção aqui, ó, de busca, né? Eu posso procurar pelos alunos. Tudo bem, como eu tenho só 2 páginas de alunos, né? Eu só tenho 37 alunos nessa disciplina, eu posso olhar um por um, não tem problema nenhum, sem problema. Agora, imaginem que eu estou lá no Moodle Groups, né, como vocês também devem estar com uma aba aí do Moodle Groups, e eu tenho uma situação, como vai acontecer no nosso curso do dia 13, de potencialmente 480 alunos. Então, 480 alunos vai dar mais do que 2 páginas aqui, né? Cada página eu configurei para ter 20, se não me engano, 20 alunos. Então, eu vou ter algumas páginas ali. Então, eu posso utilizar essa ferramenta de busca aqui, né, e para, de repente, achar alguém que está ali no meu Moodle, né? Acho que tem que colocar a letra busca aqui. Eu posso utilizar essa ferramenta de busca. Na verdade, aqui, eu posso filtrar, né, pelo papel que essa pessoa tem no Moodle. Eu, por exemplo, posso filtrar aqui pelo papel de professor. Né? Então, ele vai iniciar uma busca, né? E aí ele vai me mostrar aqui só os professores que estão cadastrados. No caso, como eu sou o único professor cadastrado, só apareceu aqui o Alexandre Tavel. Certo? Se eu fosse filtrar aqui, eu poderia procurar, por exemplo, pelos meus editores ou pelos meus monitores, né? E aí eu encontraria também essas pessoas. Certo? A questão dos ouvintes, dos monitores, dos editores. Bom, eu quero inscrevê-los ou eu quero acrescentá-los no Moodle da minha disciplina. Então, o que eu faço? Primeira coisa, aonde que eu estou aqui mesmo? Do lado direito aqui, eu estou em participantes. Então, eu clico em participantes, vai aparecer exatamente essa tela aqui, ó, com o nome da disciplina, né? Aqui o caminho que eu utilizei até chegar em participantes, né? E aí eu vou inscrever usuários. Cliquei aqui em inscrever usuários. Como bom, eu tenho outras opções, mas eu posso, por exemplo, procurar esses usuários pelo nome. Então, por exemplo, se eu souber o nome da pessoa, eu posso procurar aqui, ó. Veja que, por exemplo, Manuela. Né? Manuela é um nome que tem... Só Manuela aqui, ó. Deixa eu só montar aqui. Manuela é um nome que tem mais de 100 pessoas possíveis na UFSC. Mas se eu for continuar digitando aqui o nome, por exemplo, Manuela de Leon. Então, professora Manuela, né, eu tenho aqui algumas opções, eu não sei exatamente qual que eu vou escolher, são 2, provavelmente é uma matrícula de pós-graduação, talvez, mas enfim, eu tenho 2 opções aqui, eu posso escolher uma, a que ela usa atualmente, né, e eu posso inserir ela no meu Moodle. Então, vou fazer um outro exemplo aqui para que vocês possam ter ideia, tá? Uma aluna nossa, monitora, que eu tenho certeza que só tem um usuário.
Então, por exemplo, a Brenda, né? Brenda Piccoli Gueno. Então, está a matrícula dela aqui, o e-mail, e eu posso clicar aqui e eu vou selecionar, então, a Brenda para inseri-la no Moodle dessa disciplina. Aí, depois que eu fiz isso, eu venho aqui em atribuir papel. Então, ela pode ter uma série de situações aqui, né, de atribuição de papel. Ela é uma monitora da disciplina. O monitor ele vai ter algumas permissões, mas não vai ter, por exemplo, a permissão de editor de tópicos. Né? Pelo menos não dos principais. Então, ele vai ficar basicamente na função de monitor, de visualizador dos fóruns, enfim, visualizador e participante de fóruns e talvez do chat, né? Mas ele não vai ter, por exemplo, a possibilidade de inserir alguns dos recursos. Se eu colocar ela com o papel de editor, aí ela já vai ter a possibilidade de inserir alguns recursos. Então, por exemplo, Brenda, hoje eu preciso que você abra um chat lá no Moodle e deixe esse chat programado para abrir de tal hora a tal hora. E fica lá disponível, né? Sua monitoria vai ser lá pelo nosso Moodle e você vai ficar disponível com o chat aberto de tal a tal hora, né? Esse vai ser o teu horário de monitoria da disciplina. A monitoria vai ser feita institucionalmente através do chat do Moodle. Eu não quero que você faça isso pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp você não está fazendo por uma ferramenta institucional. Teria mais ou menos a mesma funcionalidade, né, do WhatsApp, o chat, né, do Moodle, mas ali você tem todo o histórico de conversas, então enfim, é institucionalizado o negócio. Né? Então, para ela criar o chat, ela vai precisar da permissão de editor. Então, de repente, seria interessante, dependendo do monitor, colocar ele aqui com a atribuição de editor. E depois que você fez essa seleção, só mostrando aqui os aspectos mais básicos da inscrição, né, você pode clicar nesse botão azul e vai, então, inscrever esse novo usuário. Então, você pode adicionar os seus monitores e dar a ele permissões, como, por exemplo, de monitor ou de editor. Vejam que não tem como você colocar esse monitor como um professor. Você não faz esse tipo de inscrição como professor. A inscrição do professor, monitor ou qualquer pessoa que seja, né? A inscrição do professor ela é determinada lá pelo departamento quando vai cadastrar as disciplinas. Mas tem outras opções aqui que chegam até, em termos de permissões, muito próximas às permissões do professor. Então, por exemplo, assistente técnico, né, o tutor de curso de graduação presencial. Veja que tutor é diferente de monitor, né, como disse a Manuela. Então, tem aqui algumas situações. E tem o avaliador também, que é aquele que vai colaborar e vai poder atribuir notas às avaliações. E essa aqui é uma situação que a gente não recomenda que vocês deem em termos de permissão para os monitores, né? A permissão de avaliador, porque essa não é uma atribuição dos monitores. Mas é possível você acrescentar, por exemplo, um professor convidado, né, e colocá-lo como avaliador. Vamos supor que você tem uma atividade na disciplina, que é a avaliação de um seminário, e você convida mais 2 professores para fazer a avaliação daquele seminário. A nota é atribuída pelo Moodle. Daqui a pouco eu explico como é que faz isso. Você pode adicionar esses 2 professores na sua disciplina como avaliadores, e eles vão ter a permissão para acessar um instrumento de avaliação e dar nota. Então, pode ser utilizado dessa forma também. Hoje em dia, como é que a gente faz isso na maior parte das vezes? A gente faz de maneira, muitas vezes, informal, né? A gente pega ali e tal, chama, vai de contato assim, mais de boca, como a gente diz, né? Enfim, a participação não é necessariamente institucionalizada, mas dá para fazer isso de maneira institucional através do Moodle com esse recurso. Certo? Tudo bem até aí? Manu, tá me ouvindo? Escuto, Tavela, tudo certo. Por enquanto, tudo certo? Tudo certo, pode seguir. Perfeito. Nós estamos chegando próximo das 10 horas e eu falei aqui
desses 3 itens que eu estou mostrando para vocês agora à direita, né? E falei também que são disponibilizar turmas, agrupar turmas e espaço do professor. Mostrei também como ocultar ou não alguns itens. E dentro da disciplina eu mostrei como incluir novos membros ali, colaboradores, né? Então, eu acho que eu vou fazer um intervalo agora. A gente pode fazer um intervalo até as 10 horas e 5 minutos, mais ou menos. 10 horas e 5 minutos. E depois, na volta do intervalo, eu vou falar sobre ações básicas, inserção ou apresentação de conteúdos. Daí eu vou falar como inserir arquivo, página e livro. Depois eu vou falar sobre a inserção de presença, tarefa e questionário. E, enfim, da webconferência, do chat, do fórum, vou falar sobre a inserção desses ícones aí e o uso deles. Tá? Então, a gente pode fazer um intervalinho agora, até as 10h05, e depois a gente volta. Pode ser, Manu? Sim, sim. Tá ótimo, sim. Combinado. 10h05 estamos aqui.